Olá, tudo bem? Vamos lá, correção de mais um exercício aqui para você. Ó. Olha só, esse vai ser bem tranquilo. Acompanha aqui. Bom, retirei parte do enunciado aqui para facilitar o seu entendimento, tá legal? E o enunciado diz mais ou menos assim, ó. Usando o símbolo de está contido e de não está contido, relacione, aí dá mais algumas informações, né? Mas enfim, ele pede para relacionar esses dois pares aqui de conjuntos, ó. Então no primeiro, ele pede para relacionar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números naturais, só que tem um asterisco aqui, o que indica dizer que não vai ter o zero nesse conjunto, né? Você lembra disso? Então vamos lá, ó. Esse conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, você lembra que ele começa no zero, não é verdade? Então ele vai no 0, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, ele vai lá até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais, tá? Que começa com zero. Muito bem, então. Agora, esse daqui, ó, percebe que também é o N? Então também é o conjunto dos números naturais. Então ele vai ser quase que o mesmo conjunto. A diferença é que ele mostra aqui, aparece um asterisco. E esse asterisco indica que você vai colocar aqui nesse conjunto os mesmos elementos desse de cima. Só não pode pôr o zero. Tudo bem? Então, se não pode colocar o zero, vai ficar 1, olha lá, 2, 3, 4, 5 e assim em diante até o infinito lá. Muito bem, então. Nosso papel agora, nossa missão é colocar um desses símbolos na hora de relacionar esses dois conjuntos. Você percebe que esse conjunto, ó, ele tem todo mundo desse conjunto de baixo e tem mais o zero, né? Então, esse conjunto que é de números naturais, ele é um conjunto maior. Olha lá, ó. Se ele é maior, ele não pode estar aqui dentro desse conjunto. Esse é maior e não cabe aqui, ó. Aqui tem o zero e esse não tem. Então, se ele não está aqui dentro, é porque esse conjunto N não está contido nesse conjunto N com asterisco. Olha lá, que é os naturais sem o zero. Tudo bem? Então, ele não está aqui dentro. Se observar, ó, tem o 1, tem o 2, tem o 3, mas não tem o zero. Então, esse conjunto não está contido, perdão, nesse conjunto aqui. Então, na hora de relacionar, olha como é que fica a resposta. Ela pode ficar assim, ó. Esse conjunto, que é dos números naturais, usando esse símbolo, ó, ele não está contido, melhor esse, né? Ele não está contido no conjunto dos números naturais sem o zero, né? Ele é maior, ele não cabe dentro desse, tudo bem? Se ele é maior, ele não cabe. Tá aí a primeira resposta. O conjunto dos números naturais não está contido no conjunto dos números naturais sem o zero. Muito bem, então. Agora, nesse aqui, ele quer relacionar o conjunto Q, que indica que é o conjunto dos números racionais, e o conjunto R, que indica que é o conjunto dos números reais, né? É isso mesmo. Vamos lá. Você lembra que o menor conjunto que foi criado aí foi o conjunto dos números naturais. Então, todo mundo aqui dentro, ó, faz parte do conjunto dos números naturais, que são esses números aqui, né? Estão todos aqui dentro. Depois dos naturais, foi criado um outro conjunto um pouco maior, que é o conjunto dos números inteiros. Então, dentro desse conjunto dos números inteiros, tem os naturais e tem outros números. Depois foi criado ainda um outro conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos números, ó, que é o conjunto dos números racionais. Então, os racionais, ele contém, ó, os inteiros, está dentro dele, e os naturais também está dentro dele. Depois que foi criado esse conjunto dos números racionais, criou-se um outro conjunto, que é esse aqui, ó, que é chamado de I, perdão, né? I, que é o conjunto dos números, vamos apagar aqui, foi criado o conjunto I, que é o conjunto dos números irracionais, tá certo? Então tem o conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Ah, e eles são completamente diferentes. Esse daqui, ó, tem tudo a ver. Os naturais está contido aqui dentro dos inteiros e os inteiros está contido aqui dentro do conjunto dos números racionais. Agora esse não tem nada a ver com esse, é completamente diferente. Então nós não vamos colocar o anel, porque se colocar o anel vai parecer que todo mundo aqui está dentro desses irracionais, e não está, hein? Conjunto dos números racionais é bem diferente do conjunto dos números irracionais, tá legal? Não pode confundir.
Aí depois foi criado um conjunto ainda maior, que contém todos esses daqui, que é o conjunto dos números reais. Você percebe que nessa ordem aqui, o conjunto dos números reais contém dentro dele todos esses, ó, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Então olha só, o conjunto dos números reais é muito maior que o conjunto dos números irracionais, né? Então esse não pode estar contido dentro desse, não pode estar aqui dentro. Mas esse daqui contém, olha lá, ele contém dentro dele todos esses. Então podemos associar assim, ó, a resposta pode ficar assim, que o conjunto dos números racionais, que foi o primeiro colocado, ele está contido dentro do conjunto dos números reais. Olha ele aqui, ó, dentro desse conjunto maior. Então ele está contido, ele está aqui dentro, tá certo? Querido, esse daí está corrigido, hein? Continue estudando e eu encontro você na correção do próximo exercício. Um abraço e até lá!